Fala, torcedor tricolor, final de jogo na Neoquímica Arena, tudo igual. São Paulo e Corinthians empatam 1 a 1. São Paulo saiu na frente, mas o Corinthians conseguiu empatar a partida. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, analisando essa partida lá na Neoquímica Arena. Já deixar os créditos, ESPN Brasil, você, torcedor do São Paulo que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like, vai estar ajudando demais no nosso trabalho, mas agora bora acompanhar aqui o pós-jogo São Paulo e Corinthians. Discutir o empate na Neoquímica Arena, 1 a 1 Corinthians e São Paulo. Zé Elias Breiner Pirizinho, que honra neste domingão, dia 18 de janeiro. Tudo bem, Zé? E aí, esse jogo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Com saúde, que é o mais importante. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. 6 e 7. Boa noite, filho da dona Maria Helena. Boa noite. Grande Felipe, boa noite, Breilão. Boa noite, Zé. Grande vovozinho, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um jogo, assim, bem abaixo do que se esperava, né? O São Paulo com uma nova formatação do sistema de jogo, ainda com uma série de dificuldades para criar jogadas. O Corinthians conseguindo jogar apenas quando o São Paulo errava, né? E criou algumas oportunidades. O segundo tempo já foi um pouco melhor, as duas equipes já um pouco mais cansadas. O São Paulo com algumas mudanças devido ao sistema de jogo também do Corinthians, que o Dorival alternou, mas assim, num todo eu acho que foi um jogo esperado dentro daquilo que é a real situação de ambas as equipes, né? Voltando agora, alguns jogadores voltando de lesões, por exemplo, o caso do Lucas, do Calério, do Corinthians ainda o Dorival testando, que nem o André começa jogando hoje pelo lado esquerdo, o Bidonde jogando um pouco mais à frente junto com o Yuri Alberto. É natural de começo de ano, esperando aí as equipes se arrumarem, tanto na parte física como na parte tática, né, para poder dar sequência ao ano, que vai ser bem complicado. E aí o gol, né, o André Ramalho ficou olhando a bola, esqueceu o adversário, e aí o Tapia conseguiu fazer o gol, né, 1 a 0 para o São Paulo. Breiner Pires, e esse 1 a 1, Breiner? Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para o Zé, para o Zinho, para o Fã de Esportes. O jogo começou com o Corinthians mais em cima, né? Fazendo sua obrigação, jogando em casa, tentando pressionar o São Paulo e pressionando bem a saída de bola. São Paulo ali com Arboleda e Alan Franco teve dificuldade na saída, muitas vezes ficando mano a mano os laterais, né? O Wendel e o Mike sofrendo ali no 1 contra 1. Mas aos poucos o São Paulo foi se ajustando. Um começo ali em que o Arboleda começa hesitante, comete falha na saída de bola, depois espana mal uma bola que o Yuri Alberto tem a chance e cabeceia por cima. Mas aos poucos o São Paulo vai se conectando ao campo. O Lucas, novamente, com muita dificuldade para jogar de costas, né, para se adaptar a essa função em que ele precisa ser o articulador do time. Mas o Crespo, nesse sistema com 4 defensores lá atrás, de certa forma, espelhou o meio-campo do Dorival, colocou 3 homens ali também, né? Principalmente Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, que fez mais um bom jogo, deram essa sustentação para o São Paulo sair dos apuros ali no começo do primeiro tempo. E o São Paulo acaba premiado com um gol. Não dava para dizer que era injusto para o Corinthians, porque faltou também efetividade nas oportunidades que o Corinthians teve, né? No primeiro tempo teve muito mais finalizações, né? Consegue encerrar o primeiro tempo com 12 finalizações, mas não foi efetivo. No segundo tempo já foi um jogo bem mais morno, e aí os times cansados também, nesse começo de temporada, é normal que um clássico não tenha intensidade de clássico. E a gente percebeu isso, né, no Palmeiras e Santos, e agora novamente no Corinthians e São Paulo. Um jogo mais travado, que no segundo tempo a perna está pesada, porque os jogadores ainda estão em processo de pré-temporada. O Corinthians empata no segundo tempo, faltou ao São Paulo, para mim, um pouco mais de rotação também para segurar esse empate. O Dorival foi bem nas mexidas, principalmente com o Pedro Raul preenchendo mais a área. O Pedro Raul acaba fazendo o pivô para o Bidon marcar, mas o São Paulo, como visitante, flertou com uma semana perfeita. Conseguiu vencer a primeira no meio de semana. Logo depois, o processo de impeachment do presidente Júlio Casares aprovado. O presidente, sob suspeita de corrupção, afastado. A torcida comemorou muito e com razão. E por pouco não consegue sua segunda vitória em Itaquera. Foi um jogo até, diante das circunstâncias para o São Paulo, bastante aceitável. Do lado do Corinthians se lamenta-se um empate, mas por outro lado saiu atrás, conseguiu buscar. Então, para as duas equipes,
está de bom tamanho, pelo que apresentaram nesse clássico. Zinho, muito boa noite. O seu destaque inicial, sua análise desse 1-1 Corinthians e São Paulo. Tudo bem, Zinho? Tudo ótimo, Felipe. Um abraço para você, para o Zé Elias, para o Breyer, para o fã de esporte. Uma boa noite, um bom domingo para todos. Olha, concordo com tudo que os companheiros falaram, mas eu, no final, acho que o São Paulo perdeu uma grande oportunidade. Ele entra não como favorito, ele entra até, se no início do jogo você me pergunta assim, poxa, se for empate, é melhor para quem? Para o São Paulo. Está jogando fora de casa, no caso está jogando na Neoquímica, com a torcida do São Paulo, do Corinthians. O Corinthians vive uma atmosfera, um ambiente melhor, mesmo ainda não tendo seus jogadores todos à disposição, e a gente bate nessa tecla. O Corinthians é uma equipe competitiva quando ele tem os 11 titulares à disposição. Bem fisicamente organizadinho, é um bom time. Quando não tem, sofre, tem dificuldade. E aí, pensando dessa forma, o Crespo muda o sistema de jogo e me agradou o meio-campo que ele montou, mesmo o Breyer dizendo do posicionamento do Lucas, realmente ele tem dificuldade de fazer a ponta desse losango, mas ele pode muito bem jogar ao lado do próprio Luciano, que também não é um centroavante, que vem ali na intermediária ofensiva para dialogar, para trabalhar a bola. Eu acho que é interessante essa nova formatação sem ter 3 zagueiros. 4 homens de meio campo, mais ou menos num losango, né? Com 3 jogadores mais de contenção, que marcam e que saem para o jogo, como a gente viu hoje, né? O Adílio, o Danielzinho e o Marco Antônio. E a liberdade para esse jogador Lucas com o Luciano flutuar, e aí provavelmente quando o Caleri tiver 100% vai ser ele a referência. Acho que também é um bom time, que precisa estar bem fisicamente, todo mundo. Dá para fazer um bom time e encarar, é a minha opinião. Mas pensando no jogo de hoje, o São Paulo teve 1-0, na maior parte do tempo não, foi tomar o gol de empate aos 44. O Corinthians não fazendo um bom jogo, não sendo aquele time que amassou jogando dentro de casa, que pressionou. Tudo bem que é início de temporada, os jogadores fisicamente não estão na sua melhor condição, mas não é aquele Corinthians que amassou a Ponte Preta, vamos dizer assim. Então esse time do Corinthians que, para mim, com um momento melhor, com a torcida apoiando, eu pensaria que ia amassar o São Paulo, não amassou. E o São Paulo teve 1-0 num jogo morno, perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. Eu acho que quem perdeu hoje a oportunidade de ganhar o jogo foi o São Paulo, porque com tudo isso que eu falei, é ele que tem um resultado a favor até os 44 do segundo tempo, segura esse resultado. Então, eu acho que esse ponto que o Zinho trouxe, você, Breyer, e você, Zé, passaram assim, en passant, eu vou explorar mais. Tudo é uma questão de perspectiva. Eu concordo 100% com o Zinho. Antes do jogo, se falasse o empate é bom para quem seria para o São Paulo. Então, vamos lá. A gente tem a visão são paulina de estar à frente, por pouco não sair com 3 pontos e tomar um gol no fim. E tem a visão corintiana de jogando em casa, ter tido mais chance, né? Ou assim, não amassou, mas teve mais chance. O Rafael trabalhou muito mais que o Hugo. Então, assim, se for para alguém sair mais incomodado com o empate, o São Paulo por tomar esse gol no fim e ter sentido o sabor da vitória, ou é o Corinthians por ter jogado em casa, ter tido mais chance e sair com 1-1? Na perspectiva de quem o empate dói mais? Então, eu entendo perfeitamente o ponto do Zinho, né? Que é para o jogador ali no campo, né? É um empate que às vezes tem até o sabor de derrota, pela circunstância do jogo, por ter segurado e se comportado bem no segundo tempo, com a vantagem no marcador. Mas, por outro lado, se a gente analisa um contexto maior, e aí fora do campo, né? Fora do que aconteceu em Itaquera, para o São Paulo, diante de uma semana em que teve um time muito pressionado, antes de jogar contra o São Bernardo havia ali até o temor e o papo de rebaixamento no Campeonato Paulista, diante de todo esse turbilhão, aquela derrota para o Mirassol, o Crespo muda o sistema, o time responde bem, o São Paulo respira e, por comportamento, por postura, dá para o São Paulino valorizar esse empate também. A gente sabe o quão difícil é para o São Paulo ganhar na Arena do Corinthians, só uma vitória até hoje, em mais de 10 anos de estádio. Então, por tudo isso, eu também valorizo o jogo do São Paulo. O Crespo achou um caminho para o time, por mais que ainda precise pensar em proteger mais Arboleda e Alan Franco,
ou quem seja a zaga ali, o São Paulo com esse sistema tem jogadores muito técnicos, né, no meio-campo, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, todos sabem jogar, mas em alguns momentos a defesa fica vulnerável. Os laterais do São Paulo hoje no primeiro tempo, até ajustar a marcação, sofreram com os avanços de Mateuzinho e Bidu do lado esquerdo. Mas, diante do cenário de caos administrativo do São Paulo, é para se comemorar um empate mesmo com essa circunstância, mesmo tendo a vitória nas mãos até o final do segundo tempo. Entendo o sentimento, né, do jogador, é claro que os jogadores do São Paulo devem estar desiludidos, né, por terem flertado com essa vitória, mas numa semana em que tem impeachment de presidente, o time bastante pressionado, até o Crespo também precisando responder muita coisa ali que é da direção, muita coisa respingando nos jogadores, o São Paulo conseguiu quebrar essa tensão. Se a gente comparar com o fim de semana passado, em que sai de um 3-0 para o Mirassol e agora já tem uma vitória no campeonato, faz um ponto fora de casa contra o maior rival, eu vejo que o São Paulo tem um respiro importante e uma atuação que deixa até alguma esperança de dias melhores para o torcedor São Paulino. Eu acho que dentro da sua pergunta, Felipe, existem duas visões. A visão do treinador, que ele vai olhar o copo cheio e meio vazio, e a visão do jogador, que está dentro do campo. A do São Paulo, seguramos até o final, perdemos o jogo, empatamos o jogo, a gente podia segurar e tal. E do lado do Corinthians tem um lado de jogador, fala assim, a gente devia ter jogado um pouco mais, não jogamos tão bem, podia ter pressionado um pouco mais. Essa é a visão. Num todo, né, eu acho que assim, as duas equipes, elas estão ainda em processo de formação. Eu acho que para o São Paulo é mais importante nesse momento. Eu acho que foi um resultado que se esperava um pouquinho mais, mas eu acho que para você trabalhar dentro do vestiário, o São Paulo com um empate na Neoquímica Arena, com mudança de sistema de jogo, com adaptação de jogadores, com volta de jogadores lesionados, eu acho que esse empate é mais benéfico, vamos dizer assim, para o vestiário do São Paulo. Para tudo isso que está acontecendo na equipe. Eu volto a falar, eu particularmente acho que o futebol do São Paulo está no centro, está na Barra Funda e os problemas estão no Morumbi. Estão muito distantes um do outro. O problema do jogador de futebol vai ser o dia 30. Se cair, aí ele começa a se incomodar. Se não cair no dia 30, aí ele se incomoda. Se cair, beleza. Né? Porque acho que o jogador de futebol tem que pensar em jogar futebol. Porque o jogador agora ele já tem um problema dentro de campo e vai ficar pensando na política do clube. O que ele vai fazer? Ele não vai ser conselheiro, ele não vai continuar carreira política no São Paulo, dificilmente você vai ter um jogador que vai se envolver, o jogador vai seguir a sua carreira e quem sabe lá na frente, né, depois de não sei quanto tempo, talvez se ele gostar realmente de São Paulo, se associa, aí entra na história, aí tenta fazer uma carreira dentro de São Paulo politicamente, que eu acho que isso não vai ser dentro das características que a gente está vendo ali. Então, acho que dentro de todos os problemas, as mudanças, as cobranças, eu acho que esse empate é benéfico, muito mais benéfico para o São Paulo no sentido de, estou testando um sistema novo, que nem no segundo tempo ele tirou, né, o 4-3-1-2, ele colocou um 4-3-3, porque o Corinthians voltou a jogar com o Ranieri como um zagueiro, então ele jogou o Lucas lá aberto para o lado esquerdo e voltou três zagueiros e colocou 3 atacantes. Tanto é que logo depois ele coloca o Ferreirinha para jogar de ponta. Por exemplo, o meio-campo do São Paulo, meio-campo muito bom. O Vovozinho falou, né, de um sistema de jogo com 3 defensores, mais ou menos o que tem o Corinthians, que faz isso também. O Corinthians joga no 4-3-1-2, praticamente é um espelho do time do Corinthians, com o Garro e com os 2 atacantes ali na frente. Esse é o que o Crespo fez hoje. Precisa de uma adaptação, não é normal. Não é assim, vamos montar e vai sair tudo beleza. Não, o Lucas há quanto tempo não vinha jogando? Muito. Então, assim, há muito tempo. Então, ele vai ter que se adaptar aos passes, aos espaços para receber os passes, em termos de bola. Sem a bola, por exemplo, sem a bola era nítido. Ele encostava e fazia a sombra no Ranieri. Era nítido. Ele chegava lá no Ranieri e não deixava o Ranieri pegar na bola. No segundo tempo, o Ranieri já saiu um pouquinho mais, ele teve essa dificuldade de se adaptar. Então, algumas coisas que irão surgir ao longo da temporada, que eu acho que o São Paulo o Crespo começa a entender que ele pode mudar o time com as características dos jogadores que ele tem. Daqui a pouco volta o Caleri 100%, a bola já não vai bater e voltar como bateu e voltou hoje o tempo todo, porque o Caleri vai segurar a bola, ele vai brigar com o zagueiro, então vai dar tempo do Lucas chegar um pouquinho mais, vai dar tempo desses 3 jogadores de meio campo se aproximarem, o Danielzinho, baita de um jogador,
Matheus, o Marcos Antônio junto com o Danielzinho também podem encaixar ali, entendeu? Então, assim, o Bobadilla, que eu acho que dos três que jogaram hoje, tecnicamente, eu acho que é o bem mais inferior, mas em compensação é o cara que corre muito. Então, talvez a gente não sabe se ele possa inverter, por exemplo, o Bobadilla ali no meio só para fazer essa marcação, ou o Pablo Maia ali na frente só para fazer a marcação na zaga, não sair, fazer essa bola chegar aos pés do Danielzinho e do próprio Marco Antônio. Então, assim, tem algumas variações que podem ser feitas e que acho que o Crespo pode avaliar isso com mais tranquilidade. Mas um jogo como esse, que você sai de um sistema de jogo, um segundo jogo, né, apenas, para jogar contra um Corinthians que, como o Vovozinho falou, vive um melhor momento, tem uma maior tranquilidade para o Dorival poder trabalhar, entre aspas, né, porque o Dorival está desesperado porque tem que encontrar essa equipe rápido, porque daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem uma série de jogos, uma atrás da outra, Campeonato Paulista com regulamento difícil, né, regulamento novo. Muito. Você tem que ganhar o tempo todo, senão daqui a pouco você briga por rebaixamento. Mas é Campeonato Paulista, mas isso influencia dentro de um vestiário, então você coloca pressão. Eu acho que assim, para o São Paulo hoje, foi um jogo, vamos dizer assim, melhor para o vestiário, melhor para o Crespo. Para o Dorival, uma afirmação de que ele precisa acelerar alguns processos e que ele ainda precisa de jogadores. O Corinthians, por exemplo, quando não joga o Memphis ou quando não joga o Garro, tem muitas dificuldades para a bola ficar lá na frente. Então a bola bate e volta, aí o Carrillo não consegue jogar. O Carrillo tem 60 minutos nas pernas. Ele joga durante 60 minutos e ele consegue manter um bom ritmo. Consegue ter um pouquinho mais de qualidade com a bola nos pés. Fisicamente, para marcar, ele já não consegue. Você viu o Danielzinho? Foi na linha de fundo, ele demorou 1 hora para chegar. O Danielzinho olhou na área, deu aquela de Jorginho, né? Aquela curva, bola curvada assim, e não deu tempo nem do André Ramalho. Então, assim, para o Dorival, ele sabe que tem algumas coisas que precisam ser acrescentadas, e isso seriam jogadores, né? Zinho, já, muito provavelmente, primeira coletiva do Crespo. Então, eu até vou te jogar uma pergunta mais do São Paulo, que deve ser o Crespo já, e daí depois a gente mergulha 100% no Corinthians. Tudo bem que o trio de meio é Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, mas me parece muito claro que os carros-chefes ali, pensando no ano inteiro, é Marcos Antônio e Danielzinho como dupla ali. E aí o terceiro tem o Pablo Maia, que veio do banco, tem o próprio Bobadilla. É uma dupla boa, hein, Zinho? Assim, hoje deu pra ver, os dois são dois motorzinhos, correm a beça fisicamente até, assim, claro, se você vê de perto, são distantes, são parecidos. Quer dizer, se você vê de perto, você identifica, mas jogando, o jeito deles jogar, inclusive, é parecido. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dupla do São Paulo, Zinho. Muito boa. Entrosando, encaixando, estando bem fisicamente. Não só a dupla, mas esse meio-campo que jogou hoje. Esse meio-campo que jogou hoje, minha opinião, comparando com o meio-campo que jogou hoje do Corinthians, tecnicamente eu acho melhor o do São Paulo. Tecnicamente. Uhum. Né? Assim, eu vejo o Carrillo, o Ranieri, o Bidon não é meia, né? Ele é um segundo, hoje não fez um bom jogo. E jogou o André, né, que para mim é mais segundo volante do que um meia também. Eu acho que esse meio campo do São Paulo que jogou hoje, bem fisicamente, os caras se encontrarem ali como equipe, porque aí precisa do entorno. Eu acho o meio campo muito bom, tecnicamente muito. Eu acho que os dois times se equiparam muito, tá? Até quando tiver todos os titulares, todo mundo à disposição, é muito parelho, os 11 do São Paulo contra os 11 do Corinthians, muito parelho. Alan Franco e Arboleda, Gustavo Henrique e André Ramalho, muito parecido. Bons jogadores, assim, não vejo muito acima, muito abaixo, tá ali. Acho que o Corinthians ganha muito nas laterais, Mateuzinho e o Bidu. Aí o São Paulo não tem nas laterais jogadores com a qualidade do Bidu e do Mateuzinho, tá tentando encontrar, né? O Wendel jogou hoje, é bom jogador, assim, a gente sabe que precisa do ritmo, mas acho que o Corinthians está na frente. E no gol, o Hugo, que para mim falhou no gol, defensável, a bola do gol, do Tapia, era defensável, ele chega até a encostar na bola, até tocar na bola. Para o nível de goleiro que é de seleção brasileira que está na Copa do Mundo, até o momento, para mim, ele é o goleiro da Copa do Mundo. Era uma bola defensável. Pelo tamanho que ele tem, sabe?
a rapidez que ele vai na bola, eu acho que era uma bola defensável. Não digo que foi frango, mas sim. era defensável para mim. Então eu gosto desse time, esse meio campo que jogou hoje do São Paulo. Precisa jogar, precisa ter ritmo. E discordo do meu parceiro Blair, gosto muito dele. Os dois estão contra mim, você já percebeu, Já percebi. né? Zé Elias e eles começaram o programa já você percebeu que eles estão só me dando carrinho. Eu preciso que você esteja comigo, vamos lá. Né? Porque o nosso programa está melhor do que o jogo. O jogo foi razoável. Isso a gente concorda. Mas os nossos debates são melhores. A gente falou com o Pascoal. É isso aí, torcedor tricolor. O trecho para vocês do programa Equipe F, o Zinho, Zé Elias, Breiler Pires, analisando ali, falando sobre essa partida. O São Paulo saiu na frente. Na minha opinião, merecia a partida. Claro que o São Paulo vacilou, né? Tomar o empate. Muitos torcedores até reclamando do treinador, do Crespo. Mas o São Paulo merecia a vitória. Saiu na frente do placar e o Corinthians acabou empatando o jogo. Não foi aquela grande atuação, aquela atuação de encher os olhos. A gente entende também, né? Começo de temporada, é natural, os times ainda não estão jogando o seu melhor futebol, mas o São Paulo, na minha opinião, merecia a vitória nessa partida de hoje. Muitos torcedores ali reclamando de alguns jogadores, isso é natural também, né? Nem todos os jogadores estão na sua melhor forma física, não estão ainda 100% fisicamente, e é natural, ainda não está rendendo o que a gente sabe, né? Que esses jogadores aí pode render. Aqui as notas do GE para os jogadores dessa partida de hoje. O Rafael, nota 7, fez defesas importantes nessa partida de hoje. No primeiro e no segundo tempo ele fez defesas importantes no jogo, evitou o que seria o gol de empate e até mesmo, né, mais gols ali do Corinthians. É claro que o Corinthians acabou empatando. O Mike, lateral, teve erros ali, digamos que bobos, né, no defensivo, mas fez um bom jogo também, nota 6, a nota do Rafael, nota 7. Cedric Soares, hoje uma nota 6.0, entrando bem na partida. Alan Franco ali na zaga, não fez uma grande atuação, mas fez uma boa partida, não foi aquela atuação de encher os olhos. Arboleda, que recebeu também algumas críticas ali da torcida, falando, né, que ele entregou tudo no jogo. Teve ali 2 erros muito perigosos no primeiro tempo. O segundo quase, né, virando um gol do Corinthians. O Yuri Alberto acabou ali errando o cabeceio. O Wendel, nota 6.5. O Nicolas, lateral, nota 6. Marco Antônio, nota 7. É um jogador muito regular, o Marco Antônio, né? Fez uma boa partida hoje, ao lado ali do Danielzinho. Pablo Maia, 5.5, participando muito pouco do jogo. O Bobadilha, 6.5. Danielzinho, 7.5. Tá começando até bem no São Paulo. O Danielzinho foi citado aí no vídeo pelo Zinho. O Lucas Moura, muito abaixo, né? O Lucas Moura não está rendendo o que a gente sabe que ele pode jogar com a camisa do São Paulo. Não fez uma grande partida. O Ferreira, 5.5, entrando mal também no jogo. Tapia, 7.5, foi o que fez o gol do São Paulo, então uma nota boa aí. Caleri não fez também uma boa partida, a nota 5.5. O Caleri está voltando também de lesão, é natural. O Luciano, 6.5. E o Crespo, nota 7.5. Essas são as notas aí do GE para os jogadores do São Paulo nessa partida de hoje. E você, torcedor do São Paulo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Qual jogador aí que você acha que foi o pior em campo, o melhor em campo também hoje? O que você acha também que o Crespo errou nessa escalação, na estratégia? Comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.